Assim como todas as esferas da sociedade, as mulheres vêm brilhando nos cartórios de notas e registros. Por isso, no programa de hoje, recebemos Juliana Fioretti, que é tabeliã desde 2006, trabalha no cartório, possui 3 filhos, casada. Ela que já foi advogada, concursada pelo Tribunal de Justiça e muito mais. Seja muito bem-vinda, Juliana, ao nosso programa Câmara por Elas. Obrigada, agradeço muito o convite. Programa muito bom, né? Direcionado para as mulheres. Eu acho muito interessante a gente ter esse bate-papo direcionado para a gente. Juliana, como que foi a sua trajetória entre os estudos e até chegar à posse que você foi aprovada pelo concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas? Sim, eu me formei advogada e enquanto eu estava na faculdade, eu vi a minha família comprar um apartamento da Encol. A Encol é uma construtora que faliu. E quando eu saí da faculdade, eu vi aquela situação ainda que a minha família estava, que tinha perdido o apartamento, a Encol falido. Enfim, e eu fui procurar uma advogada para tratar desse assunto. Eu já tinha me formado e eu queria resolver. Foi quando eu conheci a doutora Viviane Amaral, e ela me convidou para trabalhar junto com ela, e já foi assim meu primeiro emprego como advogada. E era um escritório que trabalhava exclusivamente com direito imobiliário, principalmente nessa causa da Encol, onde a gente ajudava as pessoas que tinham comprado os apartamentos a fazer uma recuperação. E era um serviço muito bonito que a gente fazia, e assim eu me encantei pelo direito imobiliário, que é um ramo bem específico do direito e não muito conhecido. E trabalhando com o direito imobiliário, sempre dentro dos cartórios, fazendo escritura, ajudando as pessoas a regularizar os imóveis, eu acabei conhecendo um tabelião de notas de Campinas. Eu sou de Campinas, eu sou paulista, e ele me incentivou muito a prestar concurso para cartório, que era uma coisa que eu nem sabia na época que existia. E foi aí então que eu comecei a estudar. Eu até parei de trabalhar na época, eu fiquei 1 ano estudando. E aí, depois de 1 ano, eu comecei a passar no concurso e foi quando eu fui aprovada aqui no Amazonas. O concurso para cartório, ele é estadual. Então, cada estado faz o seu concurso. Então, eu viajava, prestava os concursos e, graças a Deus, passei aqui no Amazonas. Foi quando a gente fez a escolha lá em 2006, porque o concurso você é aprovado e depois existe uma escolha, né, dos concursos que estão dos cartórios que estão no edital. Foi quando eu escolhi o 7º Tabelionato de Notas aqui em Manaus, que era um cartório que não existia. O 7º Tabelionato estava previsto em lei, como uma ampliação para Manaus, que só tinham na época até 6 cartórios. Então, quando eu fui aprovada e escolhi o 7º de Notas, ele só existia no papel. Então, foi um trabalho assim, muito do primeiro cliente, da primeira fichinha, primeiro ato, né? Então, o meu cartório começou realmente do zero. E foi um momento assim, difícil, porque eu vim de fora e tinha que montar sem conhecer ninguém no local, mas o povo manauara é muito receptivo, fui muito bem recepcionada, sempre muito assim, ajudada por todos. Eu só tenho boas lembranças dessa época e de como eu gosto do pessoal daqui, como o amazonense recebe bem quem vem para cá. É impressionante. E Juliana, explica para a gente, para quem está acompanhando, o que seria, qual o papel de uma tabeliã? Sim, a tabeliã ela tem vários papéis, desde o papel administrativo, porque o cartório ele precisa ser administrado, né? Veja bem, hoje eu tenho 50 funcionários, então você precisa administrar, gerir tudo isso, então tem esse lado administrativo. E tem um lado também jurídico, de atendimento ao público. O papel também nesse lado é esclarecer, tirar dúvida, ajudar as pessoas, porque muitas vezes elas vêm com a ideia e você tem que passar aquilo para papel e orientar qual é o melhor jeito de resolver aquilo, né? Então, às vezes você faz uma orientação num divórcio, ou numa compra e venda, ou às vezes a pessoa quer proteger um filho, quer doar para um filho. E são vários detalhes, nuances ali que a gente precisa fazer essa orientação para que o ato seja bem feito e traga o efeito que a pessoa quer.
né? Então é muito orientação jurídica também do público em geral que nos procura para resolver problemas não só de imóveis, porque a gente também faz atos com procuração, que envolve autorização de menor para viajar, então sempre tem envolvimento assim de direito civil de uma forma geral. Sim, dentro desses papéis, assim, você conseguiria mensurar quais são os principais, como eu posso dizer, atribuições mesmo dos cartórios? Sim. Olha, cartório, pouca gente conhece, então eu vou explicar um pouquinho. Eles são 5 atividades diferentes. Então, no meu caso, eu tenho só uma delas, que é a parte de notas. Mas além dessa minha parte, tenho registro de imóveis, tenho protesto, tenho registro de títulos e documentos e tenho registro civil. E cada um deles tem uma função diferente. Então, o meu trabalha com escritura, né, ou notas, é escritura pública, procuração, autenticação, reconhecimento, é uma parte mais documental. O registro civil é onde registra nascimento, óbito, casamento. O protesto é aquele que protesta títulos. O registro de imóveis é onde a gente registra a escritura de imóveis. E o títulos e documentos é onde a gente registra, às vezes, ata de condomínio, um estatuto social, um contrato, algumas coisas nesse sentido. Então, assim, por exemplo, no interior do estado, é tudo misturado, são todas juntas numa única pessoa, né? O oficial do interior, ele é tabelião e registrador. Eu sou só tabelião, porque aqui na capital essas atividades estão separadas. Então, o meu cartório só faz essa parte de notas, mas existe na parte de cartórios é muito mais complexo e tudo isso. E Juliana, falando dessa importância desse trabalho dos cartórios, em algum momento você sofreu algum certo preconceito por pessoas entenderem que o assunto relacionado a cartórios tem a ver só com o trabalho de homem? Referente a cartório específico, não. Inclusive, eu tenho um dado do Colégio Notarial de que nós já somos 50%. Nós já atingimos a metade dos oficiais de cartório no Brasil já são mulheres. Em Portugal, a maioria já é mulher. Então, assim, é um campo em que as mulheres vêm crescendo muito, dominando muito. Porque o concurso público, ele não faz discriminação, nem de raça, nem de cor. O concurso público, ele peneira ali as pessoas melhores para aquela prova, para aquele cara, quem está mais preparado, né, para aquela prova. Então, isso está fazendo com que essa discriminação, pelo menos na hora de ascender ao cargo de oficial de cartório, não tenha tantos obstáculos. Tem, claro, às vezes um preconceito outro de um cliente que às vezes não quer... Aconteceu uma vez de não querer fazer um testamento por ser uma mulher e algum assunto que ele não queria falar, alguma coisa assim mais delicada. Mas, assim, fatos de eu ser tabelião, de eu conseguir coordenar uma equipe, ser chefe de homens, eu acho que eu nunca senti problema nesse sentido, porque eu sempre acho que também consegui me posicionar de uma forma que não dê abertura para esse tipo de preconceito. Juliana, falando das mulheres, que elas estão cada vez mais inseridas nos cartórios de notas e de registro, quais seriam os principais serviços dos cartórios voltados totalmente para as mulheres? Olha, atualmente existe uma campanha muito bonita da Associação dos Notários e Registradores, a ANOREG, que é a campanha contra a violência contra a campanha em favor contra a violência contra a mulher. É uma campanha, funciona o seguinte: se a mulher tiver em alguma situação de perigo, porque muitas vezes a situação de perigo da mulher, ela vem doméstica, né? Ela está dentro de casa, ali com o companheiro, com o marido. Então, se essa mulher for levada pelo companheiro ou pelo marido ao cartório, às vezes ali, vamos dizer, chantageando ou fazendo alguma pressão para ela fazer alguma coisa que ela não queira, se ela pegar um batom vermelho e fizer um risco, um X na mão, e mostrar isso para um funcionário de cartório, o funcionário está já treinado para ele chamar um policial e socorrer essa mulher, sem que esse acompanhante que estiver com ela ali perceba. Porque é uma coisa que a gente vem percebendo, né? Que essa violência doméstica, ela não é só física, ela é psíquica também, né? É de pressão, é de chantagem.
Então, existe esse serviço que é para a mulher que está se sentindo ali vulnerável ou sofrendo algum tipo de violência, alertar ali o pessoal do cartório para a gente até não fazer o ato. Como também existe muita orientação que a gente faz diretamente para mulheres, porque a gente percebe que muitas não conhecem os seus direitos. E às vezes numa situação de divórcio ou até uma dissolução de união estável, o companheiro ou o marido faz ameaças de coisas que ele nem poderia, coisas que elas têm direito, e ela não sabendo, ela acaba ficando vítima daquilo. Então, às vezes a mulher chega lá e fala, não, olha, eu estou querendo me separar, mas meu marido disse que ele vai ficar com tudo, com a casa, porque está tudo no nome dele e eu vou ficar sem nada. Muitas vezes ela não trabalha, não tem como se sustentar, e não é assim. Então, muitas vezes, na hora que a gente recebe esse tipo de questionamento, a gente orienta, e também orienta a um advogado fazer esse respaldo, mas esse primeiro contato, muitas vezes é ali no cartório, que é depois disso que a gente orienta a ir buscar realmente uma assessoria jurídica mais personalizada, um advogado ou a defensoria, mas a gente presta muita assistência nesse sentido, porque o cartório, ele presta isso de forma gratuita, não é cobrado. Então, muitas vezes a pessoa está naquela situação de violência, de necessidade. Então, quando a pessoa nos sinaliza isso, a gente corre ajudar e também fazer essa parte policial, de que ela saia dessa situação, que muitas vezes ela está em cárcere privado ali. E a hora que a pessoa leva no cartório, às vezes, para fazer uma procuração, para passar tudo para o nome dele, né? A gente já pegou algumas situações assim. Então, a gente já preparou a nossa equipe para que isso não aconteça, para que a gente consiga pegar ali naquele momento e não levar adiante aquela chantagem ou aquele problema doméstico que está acontecendo ali. Juliana, em caso de separação, quais são os principais direitos que as mulheres não saibam? Eu acho que o que acontece muito é, às vezes, o fato de haver apenas uma união estável, né? No casamento, quando a pessoa casa, eles já conhecem um pouco mais dos direitos. E depende muito também do regime que a pessoa casou. Via de regra é a comunhão parcial. E o que as pessoas às vezes não entendem é que a união estável, às vezes mesmo sem ter um documento provando ela já gera um direito para a mulher. Então, se o imóvel onde eles moram foi adquirido durante a união e está no nome dele, ela tem direito à metade. Então, ele não pode colocá-la para fora. Ela tem esse direito. Então, muitas vezes, a mulher tem que realmente procurar um advogado e lutar pelos seus direitos. E não aceitar aquilo que, às vezes, o companheiro coloca ali pela força, né, pela violência, e ela acaba saindo e deixando tudo para ele, pela violência que ele pratica ali dentro do lar. Então, a gente luta muito para que a mulher batalhe, inclusive para ela ficar com a casa, onde ela geralmente fica com os filhos, né? Então, o que a gente percebe, às vezes, ela achar que ele realmente pode pôr ela para fora e que ela não tem direito nenhum por ser uma união estável, que não tem nenhum documento comprovando, uma escritura, e não é bem assim, né? Então, a gente sempre está orientando nesse sentido. Juliana, por que você escolheu seguir a carreira de tabeliã? Pois é, eu já trabalhava com direito imobiliário, gostava muito da área de direito imobiliário. E quando eu descobri que existia um concurso para cartório e como funcionava, porque o cartório ele é diferente de um concurso para magistratura. Quando você faz um concurso para ser juiz ou promotor, você é um funcionário público. No cartório, não. O que me atrai muito em cartório é que eu sou também empresária. Eu tenho que gerir o que acontece ali no cartório, porque se tiver lucro ou se não tiver, se tiver prejuízo, também é meu. Tudo vai da gestão de cada um. Então, eu vi aquilo como um desafio de você poder fazer o seu faturamento, você faz o seu salário daquilo que você trabalha. E isso me atrai muito, porque eu não tinha vontade de fazer concurso para juíza, para promotora, eu não tinha essa vontade. Mas quando eu conheci o concurso para cartório, que era uma coisa até na época muito desconhecida, pouco falada, hoje já é mais conhecido, eu me encantei, e me encantei com a carreira também, que como eu trabalhava muito dentro do cartório, resolvendo o problema dos meus clientes, eu gosto demais da área. É uma coisa que você trabalha ajudando as pessoas, então você consegue ganhar o seu sustento ajudando, porque como eu falo para os meus funcionários, olha, ninguém vem no cartório tomar café. As pessoas vêm porque tem algum problema para ser resolvido.
e a gente está aqui para resolver. Então, eu acho isso muito eu tenho muita satisfação em trabalhar dentro do cartório. Acredita que tem um peso maior por ocupar o cargo por ser mulher? Olha, um peso eu não acho. O que eu vejo é que eu gosto muito de trabalhar com mulher. Então, eu acho, né, sem preconceito nenhum, que mulher, principalmente para trabalhar em cartório, trabalha melhor. Então, a minha equipe é muito feminina e eu já até teve até questionamentos já se eu só contratava mulher ou não. Eu tenho até uma amiga tabeliana também que só contrata mulher, mas não, eu não faço discriminação, mas eu realmente acho a mulher que trabalha muito melhor. Me dou muito bem, então assim, o meu cartório é conhecido por ter um público feminino interno muito grande. Eu gosto demais de trabalhar com as mulheres. Em algum momento chegaram a duvidar da sua capacidade atuando dentro do cartório? Olha, existe sim um pouco de preconceito, né? Principalmente às vezes quando você tem um funcionário homem ou um cliente homem, né? Que às vezes acha que por ele ser homem ele vai poder impor alguma coisa. Mas eu acho que isso sempre foi muito bem resolvido, porque eu desde muito pequena estou acostumada a frequentar ambientes assim, onde tenho ambientes masculinos, né? Vamos dizer assim, onde a predominância é muito masculina. Então, eu já fui presidente do Colégio Notarial do Amazonas, então a gente vai em reunião, quase todo mundo é homem, em situações assim de negócios. Geralmente o mundo dos negócios é mais masculino, né? Então, como eu trabalho desde muito cedo, eu sempre frequentei muito esse ambiente. E eu acho que eu sempre soube me comportar. Porque umas coisas que eu percebo assim na mulher é que muitas vezes dentro de casa ela não recebeu a orientação dos pais para ela ser uma mulher de negócio. Ou às vezes ela é educada para ser esposa, para ficar em casa, para cuidar dos filhos. Aí ela faz uma faculdade, mas depois não exerce. Então eu acho que eu tive o privilégio de ter um pai que sempre falou para mim, olha, você precisa trabalhar para você não ficar na mão de marido, você ficar dependente de homem, de marido, você tem que ter seu sustento. Então eu sempre tive esse incentivo em casa de trabalhar para ter o meu sustento, para não depender de homem. E eu acho que isso é uma libertação que as mulheres deviam realmente ser preparadas para isso, para elas não ficarem dependentes, porque é muito triste às vezes você vai fazer um divórcio e ver que aquela mulher é totalmente dependente e que por isso ela vive situações ali muito complicadas pela essa dependência financeira. Então, o que eu trabalho hoje, principalmente com as minhas funcionárias, é isso. Não desistam a hora que vocês vão ter filhos, eu faço de tudo para facilitar, para elas terem o nenê e continuarem trabalhando, não desistirem da carreira, e incentivar também essa coisa assim, de você aprender nesse mundo de negócios a se colocar. Eu vejo que hoje falta um pouquinho de orientação para as meninas, assim, olha, para você ser uma mulher de sucesso, você não precisa colocar roupas provocantes, eu acho até muito pelo contrário. Quando você está frequentando um ambiente muito masculino, você tem que colocar roupas que você não chame atenção para o seu corpo, que você consiga conviver de uma maneira de igual, né? Porque a mulher ela tem que se colocar de igual na hora de sentar numa mesa de negociação com um cliente, um juiz que seja, ela tem que estar na posição de igual. E eu acho que falta um pouco isso, desse incentivo das meninas, da gente treinar nossas meninas para que elas sejam assim, para que elas saibam se comportar e conquistar, porque a mulher está crescendo muito. Tanto na área de cartório como advogadas, hoje eu acho que tem um número enorme de mulheres advogadas. Então as mulheres estão dominando no mundo dos negócios. Hoje o mundo dos negócios é muito mais feminino de quando eu comecei. Mas eu acho que ainda falta um pouco da gente incentivar as outras mulheres a ter essa visão, esse tipo de comportamento, sabe? Eu trabalho muito com as minhas funcionárias nesse sentido. A gente tem que ter o respeito, tratar de igual e também não deixar que ninguém venha porque eu sou homem, não. Então, a gente tem que aprender assim também, eu acho que muitas vezes a se portar para não deixar que esse preconceito nos atinja. Juliana, no seu cartório tem disponível os contatos, os e-mails que possam ser direcionados às pessoas que queiram se dirigir ao cartório? Tem sim. A gente tem um site, né, cartoriofiorete.com.br. Tem também no Instagram eu acho que é @FioretteNotas, Fiorete 7 Notas, alguma coisa assim, posso ver direitinho para você.
E a gente também tem um atendimento que é pelo WhatsApp. Então, ali você coloca o que serviço você quer, que assunto você quer, que já direciona para o setor responsável e a gente conclui ali um atendimento, um agendamento, né? E eu posso disponibilizar também o meu e-mail, onde eu recebo também muitas perguntas, eu respondo. A gente tenta, assim, dar todo esclarecimento possível, né? Porque eu gosto muito de transparência. Uma coisa muito importante para mim é que a pessoa saia de lá, assim, sabendo dos riscos do negócio, do que ela está fazendo, com toda a transparência possível. Então, eu acho muito importante. Juliana, a gente falou de toda a sua bagagem profissional, a sua carreira como tabeliã, mas eu gostaria de saber agora quem é a Juliana fora do cartório. Ah, sim. Bom, fora do cartório eu sou mãe, esposa, mulher, né? A gente tem vários papéis. Eu tenho 3 filhos, eles ainda são pequenos. Eu tenho 2 gêmeos, ainda de 6 anos. Então, ela tem essa idade escolar, né? Que é aquela correria de ajudar na tarefa, né? E atividades extras. Mas é encantador, eu tenho paixão por esses meninos. Meu marido também, estamos com 9 anos de casado, mas já 12 anos juntos. E aí a vida é essa rotina, né? É casa, trabalho, tem que cuidar um pouquinho, se dividir um pouquinho para cada um. Mas não tem nada assim, de extraordinário. É vida mesmo de mulher, que eu acho que como todas, né? Que tem que se dividir nesses papéis todos e cuidar um pouquinho de cada um, né? Que eu falo, tenho meus meninos lá em casa. E é isso, é o diário comum mesmo. E Juliana, deixe suas considerações finais por ter participado aqui do programa Câmara por Elas. Eu já tenho a agradecer, muita gratidão nesse espaço, que espaço maravilhoso. E deixo um recado para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas lutem. Lutem, não aceitem caladas, lutem pelos seus direitos, denunciem a violência, busquem ajuda e se qualifiquem, não desistam das suas carreiras, não desistam. Eu sei que é difícil ter filho e trabalhar fora, não é fácil, a gente precisa muitas vezes de ter ajuda, né, de familiares, de outras pessoas, mas não desistam, eu acho muito importante. E quem estiver querendo desistir, vai lá, passa comigo no cartório, a gente conversa um pouquinho, porque eu gosto demais de incentivar as mulheres a terem suas carreiras. É muito importante, acho, para a mulher ter isso. Né? Respeitando quem não quer. Quem quer ser sua mãe não tem problema nenhum. Mas eu acho, assim, muito importante a gente lutar por isso, porque cada vez mais nós estamos ocupando esse espaço e eu acho que a sociedade precisa disso, desse olhar feminino, dessa gestão feminina. A gente sempre tem um olhar diferente do homem. A gente sabe como é que funciona uma casa, uma rotina, né? Então, são cuidados, às vezes, que o homem passa batido. Então, eu gosto demais de trabalhar com mulher por causa disso. Então, eu incentivo todas elas a continuarem trabalhando, lutando, crescendo, porque dá para ser tudo um pouquinho. Juliana, eu agradeço a sua participação. Afirmo que o programa está à disposição para recebê-la novamente e, quem sabe, trazer outras demandas e pautas voltadas totalmente para o público feminino. E o programa Câmara por Elas fica por aqui. Até a próxima edição.